Felipe, seja muito bem-vindo. Agradeço novamente por ter aceitado estar conosco. Sabemos da sua agenda, que é bem correria, né? Suas viagens pararam um pouco agora, mas mesmo assim a Sim, sua agenda é bem pesada. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem com obrigado. você? Tudo bem, graças a Deus, Carlos. Obrigado, obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar com você, falando de turismo, falando de pesca, que é o que eu gosto, mas sempre falando de turismo, de desenvolver regiões. Agradeço muito o convite e espero que ajude muitas pessoas e que partam algumas coisas, algumas. É bem curioso o turismo de pesca, então espero que aguce a curiosidade de outros brasileiros aí pelo Brasil afora aí que estão nos ouvindo. Ah, na dúvida. Quem conhece o Felipe, ele é especialista em gestão ambiental, né? É biólogo de formação, né? Abraço também ao Fábio Amorim, que acabou de entrar, Felipe. Mas a gente fica feliz em tê-lo aqui conosco porque você tem uma experiência muito grande na área, né? Assim, o Felipe, ele é CEO da Ágala Consultoria, ele é consultor em ictiologia e turismo de pesca esportiva. Ele vai ter que explicar para a gente o que é a ictiologia, né? E atua também atua muito fortemente na questão da gestão ambiental que é voltado à biodiversidade, né, Felipe? A questão Uhum, da biodiversidade em áreas exato, protegidas, né, com exato. essa implantação. E eu digo para vocês, sem medo de errar, o Felipe é um dos grandes nomes que nós temos no Brasil relacionado à consultoria de pesca esportiva. Estamos desenvolvendo uns trabalhos há alguns anos já, e principalmente em projetos que ele tem experiência tanto no Brasil como fora do Brasil, com apresentação de projetos também internacionais. Então ele vai comentar conosco, ele tem uma série de oportunidades também de comentar como é que está acontecendo a pesca, cenário, e ficamos muito felizes, Felipe, em tê-lo aqui novamente. Então, assim, eu quero que você fale nesse momento um pouco de você, Felipe, da sua carreira, qual a sua trajetória para chegar, né, e ver essa possibilidade de atuar muito fortemente na questão do turismo de pesca esportiva. E pode contar um pouco a sua trajetória para a gente? Sim, eu sou biólogo, né? A minha formação principal. Sou especialista em gestão ambiental e desde da época da faculdade eu já trabalhava com peixes. Então, já para a gente matar a primeira, ictiologia é estudo de peixes, né? Eu tenho essa expertise que não é uma formação onde você procura um curso e faz, isso vem com o tempo e você trabalhando, né? Em consultorias. Então, desde a época da faculdade eu já trabalhava com levantamento e monitoramento de espécies ícteas de peixes, né? Tanto em rios como em mares, oceanos também, né? Então, dali, a minha carreira começou a andar como consultor em ictiologia, né? Principalmente quando vem demanda de novas hidrelétricas, PCHs, né? Para fazer os licenciamentos ambientais. Então, normalmente, eu estou num grupo inserido desses que faz esse levantamento prévio das espécies que estão naquele lugar e depois o monitoramento para ver como é que andam essas espécies depois pós-implantação de uma hidrelétrica, por exemplo, né? E aí, dentre a minha carreira, eu percorri algumas cidades, foi onde a gente se conheceu, Balneário Camboriú, no qual eu permaneci lá uns 3 anos aproximadamente, né? Entrei no mestrado lá do mestrado de turismo e hotelaria, não concluí por outras oportunidades de trabalho, acabei entrando como professor lá na época, né, na Univale, né? E aí é onde a gente conheceu todo um grupo e começou a desenvolver trabalhos até de parceria. Com isso, paralelamente, eu sou um biólogo pescador, tá? Então, além disso, o meu Bem, hobby, o meu esporte é a pesca esportiva. Então, eu alinhei as coisas, né? A biologia com a parte de ictiologia dos peixes e o prazer da pesca que eu tinha e o esporte e o turismo, vendo que isso, eu como turista, como um pescador que viajou para pescar no Brasil e fora do Brasil, eu entendi que precisava, para o Brasil, um estudo mais aprofundado para a gente tentar ordenar o turismo de pesca no Brasil. Isso a gente vem fazendo aí há uns 10 anos já. Tem um parceiro que é o Kelvin lá de Brasília, você já teve oportunidade de conhecê-lo, né, de falar com ele. Então, o Kelvin prestava trabalho no Ministério da Pesca e eu fazia essa ponte para ele em alguns trabalhos juntos, como condutor de turismo de pesca. Quando saiu a profissão, a gente fazia vários trabalhos juntos. E com isso, a gente está tentando ainda, gatinhando, trazendo resultados, e a gente já tem bastante disso, né? Resultados de como a pesca esportiva anda no Brasil, né? Em comparação a grandes potências onde ela já está bem estabilizada, desculpa, e bem fortemente estabilizada, na verdade. Como é os Estados Unidos, como é o Canadá, países emergentes nesse turismo, como a França, qual eu tive
oportunidade e uma proximidade muito grande junto com eles, né? Então, e isso me levou a conhecer vários estados, vários lugares. Na minha carreira de professor universitário de pós-graduação, eu percorri o Brasil inteiro. Já Macapá tive em aqui, Macapá Macapá, né? Não é o fim do mundo, é o meio do mundo, né? é o meio do mundo. É o meio do mundo. Tive a oportunidade de dar aula para os alunos da Vale na época, nem fui a serviço de consultoria, né? E a gente trabalha com a Argla, que é uma empresa minha aqui, junto com a minha esposa, a Augusta. E a gente trabalha com licenciamento, ela trabalha mais com a parte, ela é advogada, então mais a questão de propriedade intelectual, patentes, marcas e patentes, que é a onda dela, e a minha onda é o turismo de pesca esportiva, licenciamento ambiental, gestão de resíduos ambientais para grandes empresas, né? E são essa é mais ou menos por onde eu caminho. E eu sempre trago junto, a pesca esportiva sempre é o meu carro-chefe. Dela parte meus projetos para educação, para áreas protegidas, que daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso também, né? E o ordenamento dela aqui, fazer realmente que a pesca esportiva seja vista como um esporte no Brasil, que ela seja vista como como um turismo que traz frutos para uma região, que desenvolve uma região economicamente, socialmente e ambientalmente. Ela trabalha na sustentabilidade, no pilar da sustentabilidade, né? Traz outros benefícios, depois a gente fala de saúde, enfim, vários outros segmentos aí que a gente pode trabalhar junto com a pesca esportiva. Hoje a gente tem uma demanda um pouco maior de pesquisadores, tem alguns aí espalhados pelo Brasil, que fizeram esse levantamento de base, né? Bem de base do turismo, das estruturas, quem é o perfil do pescador esportivo no Brasil hoje, questões econômicas um pouco, né? Então a gente não está tão cru. Aí já saiu aquela visão do pescador que vai atrás de mulher, de bagunça, a prostituição, né? Que era muito sério isso aqui no Brasil. Não vou dizer que ainda não acontece, porque pode acontecer sim, a gente, né? O Brasil é gigantesco, a gente não controla, não sabe de tudo que está acontecendo, droga, bebida, então ainda tinha muito disso. E hoje já tem mais a família, o pescador viaja com a esposa, porque os empreendimentos entenderam que elas indo junto, tem a maior chance deles poderem pescar mais vezes, né? Brincando assim, mas é real, né? Por conta dessa sujeira que era antes, né? E aí o que acontece é que os empreendimentos ou os operadores de turismo já pensam numa programação família. Então, por mais que o cara passe o dia inteiro pescando, eu tenho outras coisas na pousada, spa, enfim, passeios, depende da cidade, depende do país. Se eu pegar um caso de um pacote que tem na África, por exemplo, os pescadores vão antes, pescam uma semana, na outra semana chegam as esposas, vão fazer todo o turismo de aventura da África, por exemplo, ou ir nos zoológicos e nas áreas protegidas, fazer esses safaris africanos. Então, junta o útil ao agradável e traz mais a mulher para próximo dessa pescaria, mais o filho, tem programação para todo mundo. Muito show mesmo. E quando a gente pensa em relação a esse mercado, né, de pesca esportiva no Brasil, esse turismo, não sei como é que vem crescendo. O que tu pode me falar desse mercado, o cenário que a gente consegue ver hoje relacionado à pesca esportiva no Brasil? E até no mundo também, que já tem uma experiência de ter ido a muitos lugares, né? Eu lembro de Portugal, na época que fizemos um projeto, depois de Costa do Marfim. Então fala pra gente o que tu consegue ver desse mercado, como é que ele está, na verdade, né? Como é que ele se encontra. A gente não tem os dados. A gente teve uma grande perda quando a gente perdeu o Ministério da Pesca. Por mais que os brasileiros entendam que ele não era efetivo, ele era, porque ele trazia muitos dados concretos, porque era amarrado com várias universidades e tinham vários dados e tinham pessoas competentes trabalhando naquele lugar. E aí os dados vão se perdendo, né? Porque sumiu a pesca esportiva, porque a princípio a pesca, no contexto brasileiro, o peixe é subsídio, o peixe é alimento. Ele não é visto como uma coisa de esporte. Aqui no nosso país, ele alimenta muita gente. Você está na região amazônica, você sabe muito bem como é que ele é visto aí. É muito mais abater o peixe do que manter ele vivo, enfim. E aí, nesse cenário, né, a gente não consegue mensurar o quanto do PIB, o quanto que monetariamente, né, a gente sabe que é milhões, mas não sabe esse número palpável ainda. Na época que eu estava na Univale, eu trabalhava com índice econômico, eu gosto, apesar de ser biólogo, eu gosto de índices econômicos, e eu trouxe uma ferramenta do Canadá, com o professor James Cook,
lá da universidade no Canadá, e ele me forneceu todo o material para fazer esse aporte de contabilizar o quanto que vale a pesca esportiva no Brasil. Porque até a nível de investimento de novos hotéis, novas pousadas, ou investimento em cidades, para esse turismo eu tenho que dizer quanto que isso vale para o cara, mesmo como consultor. Eu tenho que dizer, além do peixe, que é muito importante, que o rio tenha peixe, que eu tenha guias bons, que eu tenha uma pousada que traga que seja mais requintada, que tenha mais um conforto, não é mais aquelas pousadas de qualquer jeito. O pescador está muito exigente. A gente tem um público que vem muito de fora, porque fica barato pescar no Brasil, né? Então, nossos pacotes, a maioria na Amazônia, é tudo em dólar já, não é nem real. Então, é pensado dessa forma para o público externo, né? Diferente do público americano, que lá, como é mais compactado e a coisa funciona melhor, lá todo mundo pesca, que nem todo mundo pode pescar dentro do Brasil, porque suas regiões às vezes são caras. Fica caro, às vezes, eu sair daqui de Curitiba e até região amazônica para pescar, mas a gente tem público para isso. O brasileiro é louco por pesca, né? A gente tem são 2%, se eu não me engano, da população mundial que pesca. É muita gente pescando, né? Então, nos Estados Unidos, eu consigo medir o PIB. Eu sei que influencia no PIB, aí chega de 2%, 3%, 4% no PIB. A gente tem as grandes marcas de barco, motores, incentivando o turismo da pesca. Aí eu falo dos americanos, com competições, né? Que a competição sempre traz patrocínio e traz os caras. Então, os caras investem em manter o peixe no rio. A legislação é outra. A gente tem bastantes entraves no quais a gente, aos poucos, em algumas regiões, a gente tem trabalhado para que isso, às vistas do órgão público, aí a gente fala de IBAMA, a gente fala de Ministério da Agricultura, a gente fala de todo esse arcabouço legal que a gente tem, que segura muito a nossa pesca e que no qual a gente vai aos passos curtos para poder fazer com que isso se deslanche de uma vez e a gente tenha números expressivos, né? Então é o que a Argla faz hoje na minha empresa, e eu tenho parceria com a Igarapesca, que é a empresa do Kelvin. A gente pensa só em ordenamento de turismo da pesca. Nós somos chamados hoje para trabalhar em ordenamento de turismo da pesca e outros trabalhos como condutor de turismo da pesca, porque foi nesse surgimento. Mas a gente está querendo e está com bastante recurso intelectual e de prática, de boas práticas, de que vai funcionar aqui no Brasil. A hora que a gente conseguir ordenando e por regiões, porque o Brasil é muito diverso, é muito particular, ainda tem uma costa de 8 mil metros, de 8 quilômetros, e que me complica também ordenar isso, mas precisa ser ordenado, sabe? E os rios, lagos, são todas as regiões, quase todos os estados tem uma possibilidade de ter pesca, tem regiões mais, tem regiões menos, mas tem regiões que pode ser que o vizinho ajude, enfim, a gente tem um mundo para ganhar dentro do Brasil, a gente tem avançado, o Brasil tem crescido, agora, claro, deu uma estagnada, uma parada por conta da pandemia, e a gente tem que manter isolamento, e eu não posso entrar num barco pescar com o cara, então a agenda do pessoal se foi pro água abaixo por enquanto, né? A gente já está voltando em algumas regiões com pesca, mas mesmo assim ainda afetou todos, né? Afeta todo mundo. Felipe, a gente sempre conversava lá atrás, principalmente na questão desses próprios festivais e concursos de pesca que tinha, né? Estava esse dia assistindo um documentário na Fish TV. A pessoa nem sabe, na verdade, que tem uma TV só de pesca, né? Tem um canal específico de pesca. Então, para ver como o potencial dele, o tamanho que ele foi, para onde ele caminhou, né? Tanto é que tem um canal específico para isso. Eu lembro desse documentário, dizia muito, mostrava os pescadores, por exemplo, principalmente esses torneios nos Estados Unidos, como se fosse quase um pop-star, né, naquele momento. Exato. Se abria, se colocava aqui bancadas flutuantes, ele vinha, aquela loucura toda, né? Então, você vê. Aqui no Brasil, eu lembro de torneios no Brasil que a premiação era R$100 mil para os primeiros candidatos. E uma coisa que me chamou muita atenção, para pensar como força motriz isso, é que o segundo colocado ele ganhava o quê? Uma viagem para a pesca na Amazônia. Exato. Né? Ou seja, o terceiro era para a Argentina. Então veja como pescar o quê? Quem pesca mesmo deseja vir para a Amazônia pescar, deseja conhecer esses rios, esses peixes que todo mundo comenta, que ele vê, que ele sabe que existe lá. Então, lógico que quer vir pescar. Agora, quando a gente pensa em força motriz para o desenvolvimento, como é que tu consegue ver isso como desenvolvimento regional, mesmo para as cidades? Porque ele é uma gama de possibilidades que ele vai trazer, né? Todo mundo sabe que a área do turismo, sempre qualquer tipo de setor que você venha,
a influenciar, você vai ter uma série de outros possibilidades também que podem ganhar com esse turismo, né? Como é que consegue ver essa força motriz Exato, mesmo exato. em relação ao desenvolvimento? Eu vou completar o que você falou do Brasil, do que o povo quer pescar no Brasil por causa de uma espécie que é o tucunaré. É uma espécie única dessa região amazônica linda. Ele é o embaixador da pesca esportiva no Brasil. É um peixe muito esportivo. Então os americanos ficam loucos, os franceses, todo mundo fica doido para vir pescar ele. É ele quem nos chama, né? Então a gente monitorar essa espécie, entender como é que estão o estoque dessas espécies também é importante, né? Para manter esses peixes para que as pessoas venham e possam pescar. Só queria complementar Legal, o que você tinha falado, por que que o isso é pessoal bem quer vir. interessante. Além da Isso, região né? ser muito interessante, é o tucunaré, ou em algumas regiões do Mato Grosso, como é o dourado, que é um peixe que não vai encontrar em outro lugar, né? Então são espécies que atraem o nosso público, que atraem público, principalmente o pessoal de fora do Brasil, com um olhar para essa espécie. Poxa, eu quero pescar esse cara, meu Deus, vejo vídeo, vejo isso, taraná, né? A mídia ajudou a gente a alavancar muita coisa nos últimos anos, isso foi muito importante. E aí você me pergunta sobre o desenvolvimento econômico regional, tema da nossa palestra. Como é que eu enxergo o turismo de pesca? Então, o turismo de pesca começa pelo peixe, né? Um peixe vivo vale muito mais do que a qualquer quantidade que você queira colocar ela de peixe morto, né? Nós temos campanhas de vizinhos nossos, Chile, Argentina, que já falaram sobre o quanto que vale um peixe vivo, né? A gente vem falando isso muito aqui no Brasil, né? Porque um peixe vivo movimenta uma economia regional, local todinha, né? Então o cara vem para pescar um peixe, o cara vai para a Amazônia, na Ilha do Bananal, lá pescar o tucunaré. Ou ele vai para Macapá também, que eu sei tem tucunaré, vai pescar tucunaré. O que que esse cara traz? Primeiro, as infraestruturas de base que nós temos que ter para atender esse cara, né? Claro que é diferente dos outros tipos de turismo, eu posso ter deslocamentos, eu posso ter um acampamento, como eu tenho em várias terras indígenas que foram apropriadas para isso, ou outros lugares, que tem acampamentos que o cara leva, sei lá, um dia inteiro para chegar nesse acampamento, mas chega lá, tem tudo do bom e do melhor. Então eu desenvolvo, se eu pensar numa cidade, o que que eu vou desenvolver na cidade? Eu desenvolvo todas as estruturas de base para receber esse cliente, né? Esse turista. Ah, e aí eu tenho o cara do mercado, eu tenho o cara da farmácia, eu tenho o cara do posto de gasolina, eu tenho os guias de pesca, eu tenho os pescadores que eram pescadores profissionais artesanais, que hoje estão deixando a sua profissão, entendendo que ele levando o cara para pescar, sem ter que matar um peixe, ele ganha 5, 6, 10 vezes mais do que ele ganha se ele matasse o peixe, levasse no mercado, tá, um atravessador, ou vendesse o peixe direto, né? A gente tem histórias de sucesso de guias que hoje tem carro do ano, o cara tem uma casa, o cara já comprou mais um barco, o cara tem um patrimônio bacana que ele não tinha, que ele ficava dependendo do que ele vendia o peixe ou dependendo do defeso do governo. E hoje em dia ele não quer saber de pescar artesanalmente ou de subsistência e abater o peixe. Não, ele quer manter vivo porque ele sabe que ele vai ganhar muito mais dinheiro com o turista. Então, o turismo da pesca ele envolve vários segmentos, né? Vou pegar o caso de Santa Catarina, um estado que a gente estava lá, né? Eu tenho uma espécie lá que é a truta na Serra Catarinense, ali na região de Urubici, São Joaquim, toda aquela região ali da Serra Catarinense que tem o atrativo do inverno. Correto? A gente tem neve no Brasil, naquele lugar, as pessoas ficam loucas e vão para lá. Só que no verão eu tenho uma queda naquele lugar, uma queda de pessoas que vão até lá, porque daí eu não tenho outro atrativo. Mas eu tenho a pesca da truta, que tem há muitos anos lá, existe uma rota da truta, que foi desenvolvida pelo Sebrae, na época, em parceria com os pescadores de lá e associações, uma delas a BPM, a qual eu já participei. Então, no verão, eu levo os pescadores para lá. Então, eu movimento o posto de gasolina, eu movimento a farmácia, eu movimento o mercado, eu movimento aquele hotel que só abria no inverno. E agora ele começa a abrir em períodos de verão, em períodos de baixa temporada, lucrando muito, porque o turista de pesca hoje paga muito bem para ir pescar. Se tem o peixe, ele sabe que vai pegar, tem um guia experiente, que fez curso, que se capacitou, que tem um diferencial. Ele sabe que ele não se incomoda de pagar o quanto ele tem que pagar. A gente tem gente atravessando o mundo inteiro pescando. O mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro. Da onde a gente não imagina.
Tem cara viciadaço que vai pescar em todos os melhores lugares do mundo. E ele quer o comer do melhor, ele quer beber do melhor. Então eu potencializo o desenvolvimento econômico regional, porque se eu tenho uma cidade vizinha que não tem hotel, mas ela pode ter fazenda que me fornece alimentos orgânicos, ou me fornece outras coisas, ou o cara fabriqueta de gelo, o outro uma distribuidora de bebidas que abastece essa pousada. Então a gente consegue ter um desenvolvimento econômico regional, né? A partir do momento onde está instalada uma pousada, já faz diferença na cidade. Né? Presidente Pitácio, que era uma cidade que eu ia muito pescar aqui, divisa com São Paulo e Mato Grosso, eu tenho uma cidade que vive desse turismo. E que há muito tempo atrás só matava peixe, porque tem a legislação que permite as cotas e tal. Né? O pescador que eu ia, o guia, ele só queria matar. Depois que ele me conheceu, eu comecei a explicar para ele, ele foi entendendo. Então a gente tem também, ainda bem menos agora, uma resistência do cara que te leva para pescar, que era o chamado de pirangueiro, o barqueiro, ou outros nomes, e hoje ele é condutor de turismo de pesca, ele tem carteira assinada, essa profissão é regulamentada pelo Ministério do Trabalho, então ele tem todos os direitos que qualquer trabalhador de qualquer classe tem hoje, e isso mudou para eles muito. Então hoje os caras não querem matar nada, eles querem manter o peixe porque ele sabe, ele vai ganhar gorjeta, porque você paga um pacote de pesca e existe uma... não é uma coisa que acontece toda vez, você não é obrigado, mas muitos assim, pegou um peixe grande, só que o cara dá uma gorjeta, levou para um ponto, não é, né? Tipo, ganha mais um tanto. Então os caras hoje estão falando inglês, os caras estão falando espanhol, os caras estão falando francês, entendeu? Então os caras estão se capacitando. E aí eu acho que esse momento que a gente vive agora, que é a capacitação de todos nós, eu acho que eles também podem e estão se capacitando, né? O Kelvin vai agora, final de semana, fazer um curso de capacitação em turismo da pesca para alguns guias, porque houve uma exigência de um público americano, argentino, na verdade, desculpa, que vem para o Brasil e que queria guias capacitados que tivessem sido capacitados por nós. E o Kelvin foi para ter, porque senão não vem, né? O barramento da língua, né? Então, como qualquer outro segmento do turismo aqui no Brasil, onde as pessoas falam 2, 3 línguas, o turismo da pesca não é diferente, né? Vai desenvolver, de repente, daqui a pouco eu tenho tanta... Eu tenho que trazer um centro de curso de línguas, eu trago um professor, desenvolve. Às vezes o cara é um cara que dava aula na escola municipal e agora ele é professor particular desses guias. Isso vai acontecendo. Então, são vários exemplos onde eu consigo alcançar com o turismo da pesca e o que ele pode proporcionar para essas regiões, que são regiões de beira de rio, né? São regiões que eu falo assim, cidade de barranco, né? Tá caindo dentro do rio ali, tem um trocadilho, um mar de oportunidades na frente dela e ela não enxerga. E isso também tem acontecido em passos menores com a pesca marinha, porque ainda a pesca marinha, 55% do que nós consumimos hoje, brasileiros, no prato de comida, e for peixe, vem do pescador artesanal marinho ou do pescador artesanal de águas interiores, mas mais do marinho. Então, ainda eles olham o peixe como um recurso natural a ser abatido e a ser consumido por nós. Ainda ele não vê aquele peixe, deixar ele vivo para levar um cara para pescar ele e soltar de novo, né? E abater um ou outro, como existe as legislações, eu acho que também não pode ser tão radical assim, né? Um peixe, enfim, é bom, é gostoso, a gente come. É hipocrisia falar que não come, come sim, é muito bom, mas a gente tem a consciência do que abate, do que come, enfim, dentro da legislação, aquilo que a gente pode fazer, né? Mais ou menos, no período. Porque é permitido. Mais ou menos esse panorama, assim, do que a pesca esportiva pode desenvolver numa região, né? E Felipe, a gente, até a Valpe vi falando que ela começa a ter outra visão relacionada a esse setor, né? E de fato acontece muito isso. Se você não atua muito no setor específico do turismo, você sempre vem, talvez, até com mais... pensando de uma forma não somente diferente, mas você vem ali um pouco... Assim, será que eu posso ir por esse caminho? Será que esse caminho, de fato, é vantajoso? E aí nós temos a preocupação de não ter esses dados econômicos tão concretizados. Consolidados, então, de fato, né, consolidado. Então, o fato de a gente não ter esses dados, talvez, nos deixe um pouquinho apreensivo até o próprio investidor em relação a isso. Mas quando a gente pensa em investimento, eu queria contar um pouco para a gente, um pouco dessas experiências que tu tem, por exemplo, na Amazônia, que nós temos hoje uns barcos, né, nós temos barcos pousadas, que é somente mesmo para pesca esportiva.
né? A experiência que tivesse em Portugal. Conta um Uhum. pouco para nós, porque dá muito para nós entendermos essa questão do que é a importância de se, talvez, investir um pouco nesse turismo de uma forma diferente, com profissionalismo, né? É, Entendendo, ter o conhecimento técnico-científico para isso e você sim investir de forma profissional. Porque tudo que a gente vem falando sempre, o turismo tem que ser muito mais profissionalizado quando a gente pensa no mercado. A academia está aí para dar umas soluções e sejam muitas soluções também técnicas para isso. Mas pensar que esse guia, por exemplo, esse guia de pesca é o morador, é o uhum. pescador que conhece de fato aonde ele está, a região dele, o peixe, aonde se encontra mais peixe. O que ele foi apenas? Apenas aprender mais as técnicas que são de guiamento. Então, essa composição é uma composição que é muito significativa para o turismo nos dias de hoje, né? Então, Sim. conta uma experiência para nós, assim, por exemplo, que tu conseguiu perceber muito claro isso que vem acontecendo no turismo, essa mudança, né, do turismo de pesca. Eu vou contar dois casos fora Brasil para vocês entenderem. O primeiro foi Portugal, quando eu fui pescar em Portugal. Portugal passou por uma crise, uma época, eu não lembro bem direito, e aí o que aconteceu? Pessoas abriram empresas e eles facilitaram abrindo o seu próprio CPF. É outra legislação, outro país, enfim. E eu procurei, eu estava indo para um congresso apresentar um trabalho que foi aprovado de um artigo sobre as trutas, a introdução aqui na Serra de Santa Catarina. E falei, vou aproveitar lá, eu vou pescar. Estou em Portugal, sei que tem pesca, e procurei, achei. Procurei no meio, quase divisa com a Espanha, a cidade de Rio Branco, que é uma empresa familiar, é pai e filho. É muito interessante o modo como eles trabalham. Eles são engenheiros, têm outra profissão, mas são amantes da pesca e se profissionalizaram para atender as pessoas. Desde outras línguas, português, francês, alemão, eles falavam, enfim, dentre outras. Como eles estruturaram todo o ambiente para recepção. Você podia ter uma escolha. Eu escolhi ficar na casa deles. Você pode ficar na casa ou num hotel parceiro. Eu falei, vou ficar com eles, né, na casa. Porque você acaba tendo esse contato com a família, entendendo, não é? Ele tinha um museu de equipamentos na casa dele. Ele tinha 2 barcos. Ele tinha uma caminhonete que só levava a gente só para fazer isso. O filho guiava, ele fazia fotografia ou vice-versa. Eles eram profissionalíssimos, assim, equipamento de primeira, atendimento, comida, transporte, toda hora preocupado, sabe? Ficaram preocupados que eu peguei alguns dias de vento, eu pesco de fly e não deu legal para pegar algumas espécies. E eles falaram, meu Deus, como é que... Eu falei, fique tranquilo, eu tô aqui, tá bem. Eu tô pescando, tá ótimo, não é por causa do peixe, eu queria pescar. Só explica para nós o que é a O, pesca, esse fly. o fly fish é a pesca com mosca, né? Que nasceu há muitos anos atrás, que é uma linha numa vara comprida, e provavelmente vocês já assistiram o filme Nada é para Sempre, do Brad Pitt. Aquele filme relata bem o que é a pesca com mosca. Fica a dica aí para quarentena, assistir Nada para Sempre, do Brad Pitt, filme que ganhou o Oscar aí de melhor fotografia. Inclusive, ele viveu a história real de um pescador. Foi tirado um livro escrito por um pescador de fly, pescador de truta, que nasceu para a pesca do fly, veio quase que para isso, mas hoje foi expandida para todas as outras modalidades, todas as outras espécies de peixe. Então, Portugal, uma empresa familiar, uniformizada, que te leva com segurança, que paga todos os seguros, que tem convênio com o hospital, com clínica, se você precisar de alguma coisa, passar mal. Então, é um profissional exterior, como você cair, sei lá, em Foz do Iguaçu, né? Que hoje a gente pode falar as cataratas, e te acontecer alguma coisa lá, você tem tudo. Né? Eles estão muito bem paramentados e muito bem preparados, e profissionalismo ao extremo. E outro que eu não estive, mas era o meu contato, que era o pessoal da França. A França, em 7 anos, eles não existia pesca esportiva na França. A França estava nem aí para nada. E os caras começaram a mexer com aquilo, só que é francês, né, cara? É o I, tudo certinho, todos os pontos no I. Não tem, eles debatem, eles conversam e chegam. Ao ponto de ter uma cadeira de pesca esportiva no parlamento francês, conversando de igual com todo mundo, dentro lá da agência de águas deles, que eu não lembro como é que é o nome. Então eu consegui uma aproximação com eles criaram uma federação, e eles levam como um esporte, que é aquilo que eu acho que tem que trazer para o Brasil. É o esporte, além de tudo é o esporte. Pergunta qual que é o teu esporte, Felipe? Eu sou pescador. E o que é esse esporte para eles? Eles mediram, então eles viram que o tênis tinha 1 milhão de praticantes. O futebol era o segundo, e daí vinha um monte e a pesca nem aparecia. Aí eles, recuperaram rios, profissionalizaram, fizeram
autorizações de pescas, que eu vou no caixa eletrônico, eu tiro minha autorização para dia, para mês, para semana, idade, sexo, criança paga para pescar, para ter autorização. E aqui só são os adultos acima de 18 anos, que é uma obrigatoriedade por lei que a gente tem no Brasil e nem todo mundo faz. Mas lá eles fazem. Então isso foi potencializando, eles foram trazendo parceiro, foram recuperando rios, porque eles foram trabalhando a parte ambiental. E em 7 anos, os caras viraram uma potência lá. Daí eles pularam todos os esportes, menos o tênis. Então eles são o segundo ou o terceiro, hoje em dia, esporte mais praticado na França. São milhões de euros investidos e milhões de euros retornados aos cofres públicos franceses através da pesca e do desenvolvimento. Eles separaram em micro-regiões, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Trabalhar nessas micro-regiões. Nós tivemos a oportunidade de estar em Santa Catarina e entender um pouco disso, né, Cálido? Quando a gente esteve lá, do turismo, trabalhar em micro-região, eles separaram tudinho, fatiaram em regiões macros, e daí dentro dessas macros, regiões micros. E aí o que acontece? Eu pago para pescar em, sei lá, Nice, por exemplo, no litoral. O dinheiro vai para Nice, não vai para o governo federal e ele faz a distribuição. Fica muito difícil. É como nos Estados Unidos, se o dinheiro que é investido pelo pescador, as taxas que o guia paga, as taxas que o hotel paga e as taxas que nós, como turistas, pagamos, essas 3 taxas entram direto para aquele município desenvolver aquele lugar. E isso é importante. No Brasil a gente não tem isso ainda. Então a gente paga uma taxa que vai ao governo federal. E de lá ele se dilui, a gente não sabe que jeito que ele dilui, né? Não tem... então fica às vezes meio... tem muito pescador em Curitiba, paga a taxa, mas desenvolve só lá são caras que vão pescar em outros lugares. Então eu não tiro autorização para a Amazônia, eu tiro para o Brasil, eu pesco no Brasil inteiro, né? Entendeu? E daí fica difícil de você controlar, você não consegue manter políticas públicas que façam aquela região realmente desenvolver. Isso é uma briga que a gente vem há muito tempo falando. Quando eu nem pesquisava pesca esportiva, que eu era só um pesquisador, eu já falava, meu Deus, mas esse dinheiro vai lá, e aí, aqui é a minha região, o cara não desenvolve, né? Não, tira uma autorização para pescar aqui, no Rio São João, para pescar aqui em Santa Catarina, outra para pescar em tal lugar. Então, isso facilita. É difícil? É difícil, mas junta um grupo, junta pessoas técnicas que conseguem fazer isso muito fácil, né? A valoração da pesca esportiva é a partir dessas micro-regiões, eles conseguem juntar todos esses dados e falar, ó, no meu PIB, no PIB da cidade, no PIB do estado, no PIB do meu país, é isso que acontece. Então, esses são 2 casos que são maravilhosos de pesca, né? Um que eu pude, em loco, perceber o quanto você ser profissional no atendimento, no transfer, nos cuidados, sabe? No dia a dia, no barco, né? E hoje, no Brasil, quem é ligado à fotografia, se liga na dica, tem espaço. Tem espaço. Porque você não estou dizendo que você tem que se enfiar num barco e não, mas você pode dar curso para esses guias. Porque o pescador não vai, o cara tá maluco, a adrenalina foi a 1000, na hora a adrenalina foi lá nas alturas, o cara tá todo eufórico. Quem tem que fazer essa fotografia? Tem que fazer uma fotografia direito. Não é mais aquela foto chapada com peixe. Hoje em dia os caras que entram na água, bota a vara na boca, faz um monte de coisa, pose e tal, né? Com todos os cuidados que tem que ter com o peixe. Mas é um campo da fotografia muito grande aí para profissionalizar ou para profissionalizar, né? Esses caras, esses guias mesmo, essa palavra, né? Trazer subsídios de foto, coisa não é tão complicada, mas para os caras poderem ter uma máquina melhor, né? Fazerem essas fotos para o pescador, o cara vai ficar super feliz, né? Super, imagina. É profissionalismo. Felipe, para você ver, né, quantas oportunidades não surgem e não estão presentes, como estão presentes dentro da pesca esportiva. A questão sempre que a gente vê é uma questão não somente de investimentos, é ter essas informações, né? Nós temos métricas, nós não tínhamos métricas, e sem métricas não sabemos para onde nós podemos caminhar. Exato. E quando a gente pensa em Brasil, qual é a experiência que tu mais profissionais que tu consegue enxergar hoje na hora? No Brasil nós temos, por exemplo, na Amazônia X, por exemplo, Cáceres é um lugar que a gente ouve muito falar, mas assim, existe algum lugar hoje no Brasil que diga assim, olha, aqui está funcionando de uma forma muito mais profissional, porque já compreendem, já vivem mais da pesca, até as pessoas que estão no seu entorno, né,
fazem parte também entenderam que aquilo Aham. é para contribuir com a região. Então, qual exemplo tu pode nos dar assim, existe no Brasil, Eu consegue te- perceber mais claramente? A gente tem visto algo muito interessante nas terras indígenas que foram liberadas, tá? Apesar de ter alguns burburos de que isso não é certo, ou que algumas áreas foram liberadas pelo governo federal, teve edital e teve grandes investidores, né, que seguiram à risca esse edital e que desenvolveram a pesca nesses lugares, que são excelentes lugares. Que se você abrir hoje a agenda do ano que vem, já está lotada. É profissionalismo em terra indígena, é índio profissionalizado, cara. É índio entendendo de toda a questão de que eles já entendiam da terra, do lugar, do mar, enfim, do rio, né, nas regiões amazônicas, capacitando eles, né? O cara já é muito capacitado, muito profissionalizado. Tem vindo guias de fora do Brasil para trabalhar nesses lugares, para capacitar esse povo a trabalhar. Então tem várias, eu não, naquela região ali do Juruá, lá para cima, lá no São Gabriel, lá Tomando cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, para aqueles lá bem lá para cima, onde a gente tem umas regiões que foram liberadas e a gente tem outras que eu acho que são os lugares onde está dando certo, né? Mariá, a gente tem eu conheço um grupo do Rodrigo Salles que trabalha em algumas regiões amazônicas assim que são baita E Felipe, indicados. Às vezes você não tem para 2 anos, não tem agenda, porque eles trabalham muito bem. O profissionalismo desses caras é alto nível e tem espaço no turismo para culinária, cara. Hoje tem chefe de cozinha indo para esses lugares porque os caras lá estão. Eles fazem. Você acha que pescador come peixe frito à beira do barranco e assa uma carne ali tá valendo? Não existe mais isso. Existe uma cozinha toda preparada para isso. Então vai abrindo espaço para outros profissionais até do segmento do turismo, como o caso da gastronomia, né? Crescente. Gastronomia crescente, assim, sabe? A gente tem parceiro na Argentina, por exemplo, um pacote que a gente faz, eu e o Kelvin lá, que o cara tem um caminhão desses Paris-Dakar, que você passam 6 pescadores lá dentro, os caras vão para as melhores regiões da Patagônia, cara. Fazendo aí uns 15 dias, cara. Aí tem chefe de cozinha, tem bebida, vinho, hoje de desenvolvimento da própria Argentina, que são vinhos excelentes e são fornecidos direto para esse cara. Então você come do bom, do melhor, bebe do bom, do melhor nesses lugares. Deixa de ser aquela pesca porca que eu sempre falo e passa a ser algo requintado. O cara quer comer bem, o cara quer deitar numa cama boa, o cara quer ter ar-condicionado, né? Enfim, e são essas coisas que a gente tem de bastante sucesso no Brasil. Tem milhares de lugares que deram muito certo no Brasil e vem dando. E os outros vão olhando e vão se capacitando. E a gente vai ajudando e vai melhorando esses lugares, né? e só para lembrar, né, Felipe, quando a gente tem um amigo em São Gabriel da Cachoeira, quando a gente lembra, ele dizia, você chega em Manaus e diz, cara, são 5 dias. Eu digo, não, dias? São 5 dias de barco até chegar em São Gabriel da É Cachoeira. longe demais. Né? Então você imagina para onde as pessoas estão buscando, olha o público que você tem, para onde está indo fazer. Eu tenho investidores que compram os hidroaviões, cara, ou fecham com empresas grandes que tem, porque se tu conhece a região Amazônia melhor que eu, hidroavião para ir, a melhor coisa que tem. Então pensa no custo de uma operação na Para Amazônia, pescar, né? lá em São Gabriel da Cachoeira, para cima até, então que são 5 dias de barco, tantas horas de voo lá, pra você chegar lá, né? Mais um tanto que você tem que entrar numa voadeira aí no barco. Então são regiões muito extremas, mas são regiões muito profissionais. Então elas também são muito caras, porque eu tenho que levar tudo para essas regiões, né? Então eles vão para as temporadas já fazer com o pacote pronto, né? Para atender, porque eles já sabem que a agenda já está fechada do ano. Imagina um lugar onde está sempre com a agenda fechada do ano, você consegue se programar, você consegue melhorar e você vai entendendo, né? Os barcos hotéis, né? Não só as pousadas, a gente fala aí de barco hotel. Aí eu tenho quem constrói barco. O segmento vai se espalhando, vai se esparramando, né? A gente nem falou de equipamento, né? Então, as empresas brasileiras que também se melhoraram seus equipamentos, né? Fora as outras que já existiam, do Japão, que é o maior produtor hoje. Curiosidade, Japão, maior produtor de equipamentos do mundo. Estados Unidos, maior consumidor de turismo da pesca no mundo.
São os Olha, dois mundos. que Bem. tem, é, não, Felipe, a gente fica sempre muito impressionado com esse segmento mesmo, porque é um segmento que a gente não é que as pessoas não acompanham tanto, é porque parece que a pesca é como se fosse dissociada ao processo do turismo. Exato. Porque quando a gente sempre comentava na questão de tentar essa busca de ter circuito, né, que nós temos hoje no Brasil, circuito de pesca esportiva, de torneios, de campeonatos, e eu sempre lembro que eles têm todo o comentário que se tem deles são a questão do que a comunidade ganha Uhum. né, com esse tipo de segmento. Esse tipo de ganho que a gente pensa no segmento, porque se nós pensarmos que nós tivemos essa nossa oitava live, digamos, que nós estamos fazendo. Desde a primeira, quando a gente começa a pensar, né, em governança, sempre pela governança, você vem pelo desenvolvimento em cenário atual, passando pela composição da hotelaria, passando pela questão da gastronomia, onde você tem um vinho ali que vai ser a partir do turismo que você pode levar para junto. E assim, aí você vem, digamos, pensando na experiência, pensando nos eventos que são feitos. Ou seja, todos os procedimentos que você pode imaginar ocorrem na pesca esportiva. Uhum. E aí, o que tu acha dos torneios, Felipe, hoje no Brasil, assim, como importância para o desenvolvimento desse turismo local? Legal. Como consegue vê-lo? É legal você tocar nesse assunto. Recentemente a gente fechou uma consultoria, uma parceria em Minas Gerais, que vai acontecer em Minas e Espírito Santo, nas áreas onde foram atingidas pelas barragens lá, pelos deslizamentos das barragens. Então, a gente vai tentar mostrar nesses lugares, o torneio mostra para a população o tamanho que é a pesca esportiva, né? A gente tem os pescadores esportivos que não aderem a torneios, que os caras não gostam, e tem os caras que gostam, que é um segmento muito forte, né? Que viaja o Brasil inteiro pescando. Tem amigos de Minas que percorrem, são patrocinados e vão para tudo que é lugar atrás de torneios de tucunaré. Isso tem levantado muito. A Fish TV tem feito em pesqueiro, pesca e solte, pesca e pague. Os caras têm feito torneio e tem dado muito resultado, né? Então os torneios trazem muito desenvolvimento para a região. São pessoas que não são daquele lugar que talvez não iriam fazer um turismo naquela região, mas foram. Acaba levando a mãe, acaba levando a esposa, os filhos, parentes. Eu vou para aquela região, eu vou pescar um dia o torneio. No final de semana a gente vai estar lá, vamos ficar por lá. E aí lotam todos os hotéis, né? Porque eu já estou falando aí de um mundo de 250, 300 pescadores, 400, depende, às vezes depende da modalidade, do tipo, do lugar, do lago, a capacidade. Então é de 100 para cima. Então eu tenho 100 pescadores, se cada um for com 3 pessoas, cara, é uma galera para você hospedar e vai ocupar todos os hotéis da cidade, com certeza. E a cidade se sente eufórica com isso, porque às vezes são cidadezinhas lá, né, que não tem um movimento tão grande, então aí eu tenho em algumas regiões os caras chegando com aqueles barcos imensos, né, barcos aí custando 60 mil, 100 mil reais de equipamento e coisa. Então, mostra para a cidade o poder e a potência desse turismo, desse turista, na verdade, né? Não desse turismo. Os torneios de pesca são, sim, eu apoio todos eles dentro dos regulamentos, dentro daquilo que a legislação brasileira fala. Eu acho que eles devem acontecer e cada vez mais. Os Estados Unidos nisso é fenomenal, né? Eu tenho prêmio no Bassmaster de $1 milhão para o primeiro colocado. Eu tenho desenvolvimento na escola secundária, eu tenho que são as equipes que eles fazem das cidades, né? É da escola, são os universitários e são os profissionais. Nós não temos isso, vai qualquer um, quem pode, acima de 18 e tal. Então começa na escola, lá nos Estados Unidos, essa percepção de que é uma competitividade também, é um esporte, eles levam como esporte. Como também levam como só turismo, existem as pessoas que só gostam de pescar por turismo. Mas o torneio é no mundo inteiro. Isso é no mundo inteiro, né? Legal. E desenvolve regiões, né? Em Santa Catarina eu tive a possibilidade de participar do Campeonato Catarinense de Pesca de Praia. Eu entendi muito. É um outro mundo, com dinheiro assim que a gente não imagina. No Brasil inteiro, a costa inteira do Brasil tem torneio de pesca, dividida nos estados que são banhados aí pelo Oceano Atlântico. E trazendo muito dinheiro para essas cidades, trazendo muito desenvolvimento, chamando muito para essas cidades. Felipe, eu vou colocar aqui nós vamos participar de 2 perguntas, né? Uma primeira, uma curiosidade da Renata Paula. A Renata Paula foi secretária em Santarém, no município também, muito atuante no turismo lá. Ela pergunta já estive lá. Se você, né, qual a média de preços, por exemplo, que você
se você sabe hoje qual a média de preço que se tem para pesca esportiva na Amazônia, né? E aí o Felipe, o outro nosso amigo também de Balneário Camboriú, que está em BC, que é o doutor em trilha, me pergunta se existe a melhor época do ano para a prática, né? Ela não sofre sazonalidade. Ô, Então, Felipão, quanto tempo? Falei com ele Xará, algum tempo atrás aí, Charazão, parceiro. Respondendo à pergunta da Renata, hoje em média, tá? 7 dias de pesca, 35, 40 mil reais. Felipe não fala isso porque nós fomos convidados aquela vez para ir e acabou que nós não fomos, nem lembro do que nós não fomos, né? Varia Fomos de. convidados. Mas todos os lugares da Amazônia esse preço. Não, pode ser até mais, como pode ser um pouco menos, mas é uma média isso aí. Olha o mercado. É um mercado muito. Porque a operação é cara, né? É tudo muito longe, as coisas ficam muito caras. Mas olha o mercado, os guias não ganham pouco, não, tá? Os guias não ganham pouco. A pousada fatura muito bem, né? Para quem entende de toda essa parte da mais administrativa do trade, ele entende que é um faturamento muito bom, né? Claro que Sim, eu um fico à pacote desse mercê de valor, ter né? uma seca e não conseguir, né? É. Aí já respondendo do Felipe, a sazonalidade, né? Então existe sazonalidade sim, na região do Brasil inteiro, né? Como eu falei, verão aqui no sul, eu pego a pesca da truta, então é verão. Inverno, esqueça, não posso nem pisar. Agora, na praia, por exemplo, em Santa Catarina e algumas outras regiões brasileiras, eu não posso pescar na praia, porque eu tenho defesa da pesca da tainha. O pessoal lá faz arrasto de praia. Então já não dá para pescar. No verão, eu tenho turismo de praia e sol. Então eu tenho que. Ele tem essa sazonalidade, por isso que na Amazônia eu tenho também as épocas de pesca. A gente trabalha, a gente, generalizando o turismo de pesca, trabalha com o período de defesa das espécies. Né? Aquilo que está descrito pelo governo federal é seguido à risca pelo trade do turismo de pesca. Então há sazonalidade sim, mas é toda contornada, é toda pensada e elaborada para que não ocorram problemas aí para o cara que é o dono da pousada, que é o dono da operação, né? E isso no mundo inteiro é assim, né? Tem sazonalidade sim, e normalmente ela vai de encontro com o período de defesa das espécies, que é a nossa preocupação maior. E, né, e voltando a uma questão, Felipe, de quando o nosso amigo nos convidar para ir para Manaus, né, de barco, a gente vai agora, tá? Ah, vai, né? Nós vamos, não vamos mais deixar. Nós não tinha cometido na época que estava querendo outros projetos, mas agora não tem como dizer mais não, tá? A gente segura os projetos e vai nessas viagens. Nós temos no Brasil e fora dele, a gente tem muito investidor, tá, cara? Tem muito investidor procurando novas áreas. Eu vou entrar numa coisa polêmica, você sabe que eu gosto. O Brasil, recentemente, lançou aí o decreto lá das áreas protegidas, né? Do turismo da pesca em áreas protegidas. Os Estados Unidos só é Estados Unidos na pesca hoje porque ele liberou pescadores para pescar nos seus parques estaduais e nacionais e cobrando, porque ele não tinha como desenvolver, por exemplo, o Yellowstone. Ele não tinha como manter aquilo por vários outros motivos ambientais que tinha ali, mas quando ele trouxe o pescador esportivo para acabar com um problema ambiental, porque os pescadores que tinham que matar uma espécie de peixe que tinha lá, eles contrataram vários, eles olharam e falaram, uau, os caras vêm, os caras estão vindo aqui, então vamos cobrar para eles pescarem aqui. E assim aconteceu, mais ou menos, né, bem, bem rapidinho, assim, a história do Yellowstone, dos pescadores esportivos. E por que os Estados Unidos abrem seus parques? Porque esse dinheiro que eu deixo, que eu pago da minha licença de pesca, entra para o parque. E aqui o Brasil tem que dar conta, o ICMBio tem que ficar dando conta desse dinheiro, de tentar ajudar esses lugares. E que alguém agora caiu lá e falou, opa, mas se eu abrir alguns lugares que têm potencial, porque nem todos têm, eu vou trazer o trade para dentro do meu parque e vai ajudar na minha gestão, que é a gestão compartilhada, como já acontece o pessoal no Cataratas, em outros parques aí que existem, né? Essa parceria público-privado que tem que existir. O governo dá conta de tudo. Então tem que existir. Existem investidores que estão prontos para colocar o dinheiro e falar assim, eu vou investir nessas áreas, né? Nesses parques aí que foram liberados. É uma coisa que eu venho lutando quando eu tive aqui dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná, ali dentro do IAP. Então eu trabalhava com as áreas de proteção ambiental, né? Então nós conseguimos abrir uma área nova, que é uma área marinha, um parque marinho, e dentro dela existia uma escola da pesca.
que além de todo o ofício da pesca artesanal, tem como objetivo também trazer as crianças para a pesca esportiva, para elas já desde pequeno entenderem, que é um projeto paralelo, que é a Escola do Mar, que veio lá da escola da pesca lá de Bombinhas, onde eu fiz um trabalho lá também, e que tem chance de ir para qualquer lugar no Brasil. Me procuram sempre. Tem como. Tem, existe a possibilidade de usar a pesca como ferramenta de ensino no ensino de ciências, biologia, física, matemática. A pesca está ligada a várias coisas, a gente não vai entrar nesse mérito, né? A pesca pode ser também uma ferramenta para reabilitar pessoas, psíquico e física, através da pesca esportiva. Existem estudos, né? Hoje minha onda está indo. Estou indo para esse lado, além dessa consultoria, eu gosto do ensino, né? Professor há 15 anos, então estou trazendo isso de novo. Então, crianças que têm TDAH, por exemplo, a gente sabe da melhora da concentração dela e do desempenho, porque ela está fazendo um exercício, uma outra tipo de prática, e que leva em consideração, né, a terapia recreacional, que a gente chama, mas através da pesca, movimento repetitivo. Cara, existe um mundo por trás de tudo isso, do turismo, da pesca, que vai desenvolver essa região, né? Que vai ter as parcerias com as escolas, né? Os torneios de pesca que hoje a gente faz. Nós temos a obrigação, eu e o Kelvin, de colocar um torneio de pesca infantil, cara, para as crianças, fazer uma oficina de pesca para as crianças, né? Que amam isso, né? Então, para a gente cativar as crianças, para manter esse turista, né? Mais tarde, daqui 20 anos, é esse cara que está viajando o Brasil inteiro. Como faz a França. A França hoje cobra para que o francesinho entenda que aquilo é importante, que esse dinheirinho que ele está dando vai ter o peixe para ele pescar daqui 20 anos. E hoje eu tenho na França 320 mil crianças federadas que pagam todo mês uma quantia, acho que era 7 ou 12 euros, mas pagam. E esse dinheiro vai para essas regiões. Então é isso que a gente quer aqui para esse nosso Brasil, né? Que maravilha. Felipe, nosso tempo acabou, né? Assim, passou absurdamente rápido. Acho que foi uma aula assim, foi uma hora de muito aprendizado e de muita expertise, né, colocada ali para quem quiser entender mais. E quem quiser também pode procurar você, né, Felipe? Sim. Lembrando que esse vídeo nós vamos caminhar para o YouTube, então ele vai estar sempre disponível. Você tem 1 minuto, Felipe, para dar suas considerações finais, tá? Antes de terminar nosso tempo aqui. Então vou lá bem rapidinho. Obrigado primeiro, Cálido, é sempre um prazer estar dividindo essas coisas contigo do turismo. Te admiro muito pelo toda a tua trajetória dentro do turismo, as nossas parcerias. E fica aí disponível para o pessoal entender um pouco. Existem pessoas vão acessar, pessoas podem nos procurar, pode procurar você através de mim ou eu, ou nos procurar, porque você também é nosso parceiro. Quando a gente precisa de alguém de governança, a gente conta com você, a gente tem te procurado, né? Para você também entrar nesse universo e entender, porque vamos somando força e vamos desenvolvendo regiões e vamos melhorando a cara do turismo da pesca no Brasil. Essa é a ideia. Eu te agradeço demais e sempre conversar contigo também, sempre aprendizado, tu sabe disso, eu te pergunto muito, porque eu sou muito curioso em relação a essas novas práticas que tu nos traz. Então, muito obrigado, Felipe, sucesso novamente, que nossa parceria seja muito mais consolidada. Obrigado a todos, gente, que estão nos acompanhado, né? Perdoe se eu não falei o nome de alguém, mas um grande abraço a todos. Isso estará no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo no YouTube. Se inscrevam lá, compartilhem também. E, por favor, quem chegou agora, olhe para o professor Felipe, ele deu uma aula hoje, uma aula mesmo sobre pesca esportiva. Felipe, grande abraço. Abraço a todos, tudo de bom. Abraço a todos. Até mais, que agradeço Tchau, tchau. novamente. Valeu. Tchau.